Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse podcast, mas estamos começando o episódio 19 do Santo Podcast. Do meu lado direito, Giovanni Claudino. Tudo bem, John? Tudo bem, meu irmão? Quem diria, né, John? Pois então, 19. 19, tá? Feliz demais por ter vocês aqui conosco, nos ouvindo, nos assistindo, nos acompanhando e compartilhando também os nossos assuntos e podcasts. Verdade. Seja muito bem-vindo para mais um podcast. Perfeitamente. Lembrando que estamos nos encaminhando para o final da primeira temporada. Acredito que na semana que vem vai ser o último episódio. O último desse ano. O episódio 20. E nós tivemos a alegria de receber vários irmãos durante todos esses meses aí e todos esses episódios, e hoje não vai ser diferente. Mas antes, quero agradecer ao Belas Artes. Nós estamos aqui no estúdio do Belas, em Joinville, Santa Catarina. Mandar um abraço para a Mirtes, para o Natan, para o Natalino, o maravilhoso Arthur, né, que nos aturou ao longo desse tempo todo. E vai continuar, tá? Pois então. Por livre e espontânea pressão. Perfeitamente. Mandar um abraço também pra galera aqui do Bom Samaritano com os esboços bíblicos. Nós temos aqui em mãos hoje, novamente, os esboços. Estava por aí. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Entendeu? Então, para você que tá começando agora, quer entender um pouquinho do evangelho que você vai iniciar a ler, tá aqui o esboço, tem o período histórico, enfim, tem o local, tem a classificação, quantos capítulos, os principais versículos, enfim, né? Para aqueles que querem montar, quem sabe, um sermão, enfim, muito abençoador para você. E bem acessível também, né, Giovanni? Eu acho que é muito bom, John, até para os iniciantes entender melhor o contexto, né? E até criar a prática da leitura. Eu acho que é muito bom, acho que vale a pena comprar o Bom Samaritano, né? E só para o pessoal entender, é um valor que é nada. Não, menos de R$10. É uma piada. Isso, é 9, é 9, tá? Então R$9,90, né? Isso, mas é para você realmente já ter esse material para iniciar o seu estudo, enfim. Vai ser muito abençoador. Quem mais está com a gente, Giovanni? Também o Box 91. Isso. Né? Em nome de Marco, o Maravilhoso. O homem aqui em Joinville, para quem é de Joinville e região, vale a pena marcar um horário com ele ali, porque a gente entra feio e sai menos feio. Isso. Sai menos feio. Alguns não tem o que fazer, não tem milagre, só Jesus. Só a volta de Jesus para tu voltar a ser bonito. Só tem um que vai completar a obra. Não é o Marco. Não é o Marco. Você tá achando que o Marco vai fazer acontecer? Não vai. Não vai. Mas vale muito a pena, tá? Marco Box 91, procure ele aí nas redes sociais. Marca, porque eu tenho certeza que você vai gostar aí do corte da barba e cabelo e tudo mais. Vai ser top demais. E hoje a gente vai conversar com um irmão muito querido. Vou pedir para que Giovanni Claudino possa apresentar o convidado de hoje. Eu vou apresentar e com muito orgulho. E uma outra coisa, tá? Muito importante. Para quem não dava nada por nós, aqueles dois não vai dar em nada. Tá. Você não vai passar do primeiro. A gente trouxe um vai uruguaio. Cair. A gente trouxe um uruguaio. Trouxemos ou uruguaio. Seja, já estamos fora do Brasil. Fomos para as nações. Aquela irmã que me mandou aquela letra lá em 97, entendeu? Ela acertou, a gente foi para as nações. Tá? A gente trouxe um cara do Uruguai e hoje a gente trouxe o pastor armênio de Portugal. Aí sim, português com certeza. Não. É uma honra ter você aqui. Eu sou um obrigado. Cara muito fã do senhor, eu gosto muito do senhor. Olha, e estou feliz de estar agora. aqui, batendo esse papo com o senhor aqui. Legal, que bom ouvir isso, Giovanni. É um prazer estar aqui com vocês. Que bênção. E representando as nações. A Europa, né? Trazendo a Europa E eu espero que hoje ele arraste o português dele, né? Deus. Senão a gente vai passar por mentiroso aqui. Mas há quanto tempo? São 36 anos. 36 anos no 36. Brasil. Eu tinha 17 anos. Ó, viu que ele não tinha 17, então já deu uma... E aí na cidade você se força a mudar o sotaque porque toda hora estavam te parando e eu ficava vermelho, né? Sim. E aí eu fui forçando. Até... mas numa conversa assim, eu acho que vai arranhar algumas palavras, vai, né? Aí vem. Eu gostava de ouvir ele, né? quando ele pregava, ou até o programa que ele fazia com o pastor José, lá na Rádio Resgate, ele arrastava às vezes, porque na linha, bem assim, na linha de uma conversa você acaba percebendo, esse homem daqui não é. Tem algo diferente ali. Tem uma... Hoje congrega
É, Na Alvo. Na Alvo? Alvo. Legal. O pastor Rafael. Sim. O Rafael Cordeiro. Aliás, Queremos o Rafael aqui, tá? Queremos o Rafael aqui, Rafael hein? Cordeiro. Vamos Vai marcar ser- com vai ele ser para um pastor novo, né? Um pastor, um jovem pastor. Sim. Sim. Passou por um tempo na Resgate, eu conheci ele na Resgate Sim. o tempo. Né? Pastor Armênio ficou quantos anos na Resgate ali? Acho que 14. 14 13 para anos. 14, é. Bom, desde que fundou então. Um pouquinho depois, Quase- lá no início da João Colim. Olha que maravilha. Né? E aí Acho agora que- está no acho que no Ministério. primeiro ano da João Colim, alguma coisa assim. Ali foi o nosso começo de caminhada, né? Aliás, ele está aqui com Com a digníssima. a digníssima, né? Não, nós não temos como virar a câmera pra lá, mas ela só tá aqui, ó. Ah, gostei, ela tá só avalizando. Só. Falou besteira, já levanta Já a levanta, plaquinha. Para, corta já. Mas seja muito bem-vinda também aqui ao Santo Podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto e uma palavra específica que falou, o pessoal já fala, dá aquela torcida, alguns, né? Até mesmo quem não é da fé leva quem estuda o fato que a gente vai falar hoje, que é o caso da teologia, de uma forma meio fantasiosa e tudo mais, porque muitas vezes falta o conhecimento mesmo Exatamente. sobre o assunto. E a gente vai falar sobre a serventia da teologia. Você que está aí ouvindo no seu agregador de podcast favorito, já manda aí o link nos grupos de WhatsApp da galera dos jovens, dos adolescentes. Para quem entendeu? gosta e para quem Da não igreja, gosta, né? Isso, né? Para que a gente possa, enfim, ser edificados e que o Senhor possa iluminar você durante essa próxima hora que nós estaremos juntos aqui. E para isso a gente vai ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3. E a gente vai ler 2 versículos, 16 e 17, mas depois você pode ler inteiro se você quiser. Deve, né? Aproveita que vai ler o Timóteo capítulo 3 inteiro, já lê a Bíblia inteira, né? Pronto, então, Já lê a Bíblia inteira, engata, né? né? Isso. Já Já faz o link, né? Nós faz vamos o- ler 2 versículos, tu não vai aproveitar e ler só o capítulo, já lê a Bíblia inteira, já te converte, ô desviado. Vou pedir pro nosso querido Giovanni Claudino, que é o O arauto, leitor. o arauto, o leitor Diz o Casas que oficial. eu sou arauto, Isso. o leitor oficial. O Cid está se aposentando, eu vou entrar no lugar do Cid Moreira para gravar a Exatamente. Bíblia toda falada. Então o versículo 16 diz assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto, né? Pronto. Esse foi o podcast. Pastor Armênio, quando se fala em teologia, né, as pessoas às vezes têm um certo preconceito, né? Mas também falta o conhecimento de o que realmente é, né, a teologia. Então, quando a gente fala em teologia, lembra de fazer faculdade de teologia, Sim. né? Sim, vem lá a parte acadêmica do Isso, negócio. a parte né? acadêmica. Mas, na verdade, a teologia nada mais é de buscar a existência de Deus, conhecer esse Deus e como aquele se relaciona com o mundo e com o homem. Basicamente, é um conceito de teologia. Ou seja, quem é Deus, o que é que ele faz, o que é que ele está fazendo aí, Por aí. né? Por quê, para quê, para que é que serve, né? Então, basicamente é isso. Tá. Nós temos que conhecer esse Deus. Ou seja, está lendo a Bíblia mais a fundo e já está fazendo teologia. Já está fazendo. É interessante a gente pensar também, né, que nesse conceito, então você pode, se você se falar de Deus e sobre Deus é fazer teologia, só tem 2 caminhos, né? Ou você faz, Ser ou não ser. ou você faz uma boa teologia, Sim, ou você faz uma má teologia, isso. né? Só tem esses 2 caminhos. É verdade. E aí vai do interesse teu, do que tu queres de Deus. Sim. Né? Você apresentou um material aí para fazer uma pregação, para fazer não sei o quê. Você quer para um
uma ferramenta de trabalho, você quer Deus para uma ferramenta de trabalho, Sim. ou você quer Deus porque, olhando à tua volta, sente que está faltando alguma coisa Sim. e que você precisa saber o que é que está faltando para você se completar, para a sua existência fazer sentido, né? Isso é muito interessante porque na minha vida, eu queria me apresentar há pouquinho. Por favor. Mas acabou a gente entrando Não, mas vai, por nas favor. coisas, acho que dá para a gente introduzir Encaixa. aqui. Porque quando você falou que era português, na verdade eu sou um cidadão do céu, mas nasci em Portugal e moro no Brasil, né? E aqui eu estudei, eu fundei empresa, casei, tive 2 filhas, né? Casou aqui no Brasil já? Casei aqui em Joinville. E aí fiz faculdade de economia, fiz pós, fiz mestrado e daí agora sou servo. Né? Então eu posso falar como o Paulo disse, né? Considero tudo esterco, porque depois que eu me converti, depois que eu fiz teologia em casa, que eu conhecia Deus, então eu comecei a entender a faculdade que eu fiz e como o mundo se comporta. Olha. E por que o mundo é desta forma e por que as pessoas são desta forma? Porque não fechava a conta. Dentro de você não fechava. Então é nisso que eu estava falando. Houve uma época que eu dei aula na Faculdade de Economia em São Bento do Sul, da Univille. Então eu ia 2, 3 vezes por semana para São Bento e dar 1 hora de viagem e de volta. Então, 1 hora de viagem eu refletia bastante. E antes da nossa conversão, uma pergunta que ficou martelando mais de ano era qual a razão de viver. A gente não ia na igreja, a gente era católico romano, não praticante, né? Mas aquilo ficava, por quê? A gente estava muito bem, a empresa, a casa, a família crescendo, então não nos faltava nada, uma vida legal, mas você não estava feliz. Né? Havia algo que não fechava a conta. Então eu ficava, mas qual a razão de viver? É só fazer churrasco, é só namorar, é só ganhar dinheiro, é só passear, sabe? Não faz sentido. Sim. E isso ficou muito tempo. Depois da conversão, aí eu comecei a escutar a Rádio 107 e acho que tinha um programa que era a Razão de Viver. Olha, 107. Olha, Isso está fazendo uns 15 anos, 14, 15 anos, eu acho. Razão de viver. Exatamente. Então, aí você então entende, quando você começa a buscar a Deus, quem é Deus. Porque a mídia te vende um Deus Sim. que te abençoa, que te ama, que te faz prosperar, que te livra do mal, das maldições, que te cura. Né? É um joinha, né? Sim. Só que quando você vai ler, você vê que é muito mais do que isso. Ele também faz isso. Sim. Mas ele quer mais coisas. Então, essa teologia, que quando você começa a ler lá em casa, e não precisa ir numa faculdade, na verdade, quem quer praticar estudos mais aprofundados, etc., é interessante ir, mas na época de Paulo, de Pedro, Paulo já era estudado, né? Mas Pedro, João, Mateus, essa turma era pescador, Sim. essa turma trabalhava o dia inteiro, então não tinha faculdade de teologia. Mas quando Jesus ressuscitou, ele veio e falou que, olha, é necessário que eu vá para que eu possa mandar o outro Consolador. E ele vai testemunhar de mim, né? E vai convencer o mundo do pecado, da justiça. Então, esse Espírito Santo que é o professor de teologia. Sim. Bem isso. Esse é o professor de teologia. E eu lembro quando a gente ainda namorava, acho que a gente fez o primeiro curso um curso bíblico, era um GP da Igreja Batista, lá na casa do pai dela. Logo quando a gente começou a namorar. E as coisas foram andando, estão começando a fazer teologia, ainda não convertido, né? Depois a gente casou, a gente voltou a fazer um GP lá em casa, mas não convertido. E aí você lia a palavra, dava sono, você na reunião dava sono, tinha vergonha de louvar, sabe? Mas quando você teve um encontro com Deus, aí tudo muda. Há uma transformação. Então, quando Nicodemos vai procurar Jesus à noite, né? Ele era fariseu e, puxa, bem sabemos que ninguém faz o que tu faz se não for enviado por Deus, né? Mas o que é que precisa? É preciso nascer de novo, é preciso que o Espírito Santo, ou seja, sem o Espírito Santo não tem como a gente caminhar nesse curso de teologia, nesta busca a Deus. Quem é Deus? Então, voltando ali ao início, quando a gente começou a conversar sobre isso, o que é que eu quero desse Deus?
quem me apresentou Deus e de que forma foi apresentado. E isso me satisfez. Para mim tá jóia assim. Deus é legal, Deus é joinha, paz e amor. Entende? Porque tem que estar ali. O básico está aqui. Depois, na caminhada, tem as experiências espirituais. Sim. Né? Que Deus mostra, que Deus fala, que Deus te alerta. Aí vai da tua entrega, vai da tua busca, né? Cada um tem as suas experiências, né? E até agora que o pastor Armínio comentou aqui, né, em João 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Só pegando esse gancho. E aqui já quebra aquela muleta, muitas vezes, que a gente coloca no estudo e para se aprofundar no Senhor, né, por meio das Escrituras. Ah, mas eu não tenho dinheiro para entrar numa faculdade. Mas eu tenho... não é algo que eu vou conseguir me especializar para conseguir entrar num meio onde eu possa ter um retorno financeiro para cuidar da minha família. Então, entre teologia e administração, eu vou fazer administração, porque teologia não vou conseguir. Mas assim, isso não é pretexto para você estudar as Escrituras, porque o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, estará ali aqui, ó, soprando. O tempo todo. Te ensinando. É o famoso livro que tu lê do lado do autor, né? Do escritor, né? Tá ali. Né? Então, ou seja, você tá lendo e quem escreveu tá do teu lado aqui só sussurrando. Não é isso que quer dizer e aquilo. E é aquilo que o Giovanni comentou esses dias também num podcast, de que tava aqui, isso aqui. Não tava. Alguém escreveu, alguém pegou. Não tava na minha Bíblia. Essa Bíblia é nova, pelo visto. Tava. Porque acontece muito isso, né, pastor? Sim, aparecem umas novidades. Meu, mas nunca vi isso aqui. O que isso aqui é? Outro 107, é novidade de vida. Não, esse... Eita, 107 tá bombando aqui. Não, nós falando da 107, olha. Maravilhoso. Já Queremos pensou? um pessoal da 107 aqui também. Olha só o que o profeta Isaías fala no capítulo 55. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Ou seja, não precisa de dinheiro para fazer faculdade de teologia. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver durante a nossa conversa, né, outros textos aqui de Timóteo, que a gente começou essa reunião, né? O que é que o mundo nos vende? Isso é muito sério, como homens de Deus, como irmãos, né, representantes do reino nessa terra. Eu tenho percebido ao longo dessa caminhada que as pessoas, os líderes, eles se esqueceram que são representantes de Deus na terra. E eles estão sendo representantes dos homens para Deus. Sim. Então, a liderança, de uma forma geral, obviamente, né? Ela inverteu o processo. Então, como é vendido esse Deus? Vendido no sentido de apresentado, né? E qual o conceito que nós temos de teologia? Aí como vai crescer essa árvore? Ela vai crescer bichada? Ela vai crescer como junto às águas? Como ela vai ser frondosa? Ela vai ser forte contra os ventos, contra as intempéries do pecado, das tentações, né, das injustiças? Como ela vai ser? Então, o início é tudo. A preparação do solo, a rega, né? Como vai ser conhecido esse Deus? Tudo faz parte de um processo, né? E Sem como dúvida. é importante começar bem, né? Ah, com certeza. Começar bem. Até por isso, hoje se vê muitas pessoas com 40 anos, mas parece que na terceira série ali do primário, né? Sim. Onde é que estava até hoje? Que não estava... Mas isso é interessante também, porque maturidade em Cristo não tem a ver com idade, né? Não tem a ver com idade. Sim, Se você de jeito tem nenhum. 70 anos, você pode ser uma criança na fé. Sim, na fé sim. Né? E lembro também Paulo falando, olha, pelo tempo de caminhada vocês já eram para estar, ser Lá na mestre, já frente. tá ensinando. Mas ainda eu tenho que trazer um Leitinho, mingau, um negocinho aqui, ó, para você.
né? Então, denota e mostra muito dessa sede, desse anseio de aprender mais do Senhor. E até até uma pergunta, cabe uma pergunta muito bem aqui, né? Por que a igreja ainda caminha nesses passos tão lentos, né? Em relação a esse crescimento à base da teologia, né? Então, desse estudo, digamos, de Cristo. Eu acho que tem a ver com a liderança. Como está sendo apresentado esse Deus. Então, no passado, a gente achava a Igreja Católica Romana idólatra, dentro do conceito de estátuas. Mas a Igreja Evangélica, ela está mais idólatra de outras formas, não de estátuas. E idolatria pode ser de mim mesmo. Sim. Né? Pode ser do meu óculos. Né? Vaidade. Sim. É uma idolatria, orgulho. Né? Quantas coisas, quando você começa a conhecer mais o teu Deus, o caráter dele, você percebe que a coisa não é tão simples. Sim. E aí que vai vir a maturidade, né? que é o que o Giovanni me perguntou agora, né? Porque a igreja ainda caminha a passos lentos, né? Ou seja, as pessoas não são levadas a esse Cristo. É um outro evangelho que está sendo pregado. Não está sendo pregado o evangelho do arrependimento. Parece que falar do pecado é feio. Sim. Não é politicamente correto. Não é popular. Mas veja, eu tenho umas anotações lá do início da conversão. Eu tenho, sabe aquelas agendinhas pequenininhas de anotação? Sério? Tem isso aí? Tenho. Cara, as minhas primeiras anotações. Ministério arrepende-te. É muito forte. As palavras de João Batista ainda estão ecoando. Nós ainda estamos nessa dispensação. Não mudou. A palavra é a mesma. As boas novas. Ei, a porta está aberta para a reconexão com Deus. Qual é a senha? Arrepende-te, perdoa, se humilha e morre. Quem morre? Pera aí. Pega a chave. Arrepende-te, te humilha e morre. Pronto. Né? Isso aí, pensa numa thumbnail e perdoa. Quem é o macho que vai clicar? Eu quero saber disso aqui mesmo. Não é popular. Não é popular. Não é agradável. Vai de contramão. Exatamente. Mas aí qual é a grandeza? A grandeza é que se a gente chegou até aqui, foi porque o Espírito Santo nos trouxe até aqui. Então, espera aí. Ele também vai nos ajudar a passar. Só que nessa caminhada nós vamos ser provados. Em todas as áreas. Aonde for, como pastor, como ovelha, como diácono, Sim. como empresário, como funcionário, como juiz, como presidente, como deputado, não importa o que seja. Aonde você estiver, você é convidado. Convidado não, você é obrigado. Se você se diz filho de Deus e que você quer estar na eternidade com Ele, você tem que agir em verdade, amor e justiça, que é o caráter do nosso Deus, do nosso Pai, se é que a gente quer ser reconhecido como filho de Deus. Então, veja, voltando à tua pergunta, por que a igreja caminha em passos lentos nessa área? Porque a coisa ficou leve. Ir à igreja é bom, é positivista, é agradável, a música é boa, eu saio numa paz de lá, foi muito legal o culto. Estava 10. E eu até creio que a carne ficou satisfeita, né? Eu orei a Deus, eu até confessei os pecados, eu até senti que eu fiz errado. E eu não estou aqui criticando tudo, tá? Sim. Eu só estou falando que a superficialidade. A pessoa não mergulha, a pessoa só chega ali no domingo e, já carreguei a bateria para a semana. Mas e durante a semana? Abriu a palavra? Viu lá quais são as obras da carne, o fruto do Espírito? Como você está tratando a tua esposa? Como você está tratando o teu filho? Entende? Aí começa a prática. Porque agir em verdade, amor e justiça onde você estiver. Você morrer, amar é mandamento, não é sentimento. Você senta com o teu filho? As minhas já são mulheres, né? A Mariana já está casada e a Marina vai fazer 26 agora, final de semana, né? Dia de Natal, dia 25. Mas nós tivemos uma boa relação de pais e filhos, né? As nossas filhas são bênçãos de Deus mesmo. Não que sejam perfeitas, muito menos eu, né? Mas são muito bênçãos. Nós temos um bom relacionamento, mas poderia ter sido melhor, né? Eu fui um pai presente, né? Tem a testemunha. A pessoa não foi! Não foi! Como marido, tu foi ruim!
Mas então é esse agir. Né? A teologia não é para eu ser letrado e conhecer tudo de cor e salteado e montar uma boa pregação e agora eu sou o cara porque eu chego lá e eu meto a minha panca, né? Que eu sei, eu estudei, fiz aqui o diploma. Como é que eles falam? A carteirada. Carteirada. E tem pregações muito maravilhosas de competência, de estudo, sem problema, não é um problema. Mas se não tiver o Espírito, é só palavra. E é o que o Timóteo, no 2 Timóteo 4,3 vai dizendo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Então veja, nós estamos na época, carnalmente falando, da satisfação, da felicidade, da conquista do homem. Tecnologia, empreendedor, conquista. Né? Olha os carros que temos, olha os barcos, olha, sabe? Sim. Tudo, as conversas. Porque eu fiz isso. Você identifica a pessoa por conquista. Aí você vê uma pessoa há muito tempo e como é que está fulano? Pô, o cara está bem, construiu uma casa na praia, fez não sei o quê, está com um carrão, está viajando direto. Isso é sucesso. Mas para Deus isso não é nada. Sim. Então a teologia vai te mostrar isso. Como Deus quer se relacionar com o homem e o que é que ele espera do homem. Lá em Romanos, no primeiro capítulo de Romanos, o primeiro capítulo de Romanos é uma flechada, né? Na lata. Na fuça do crente. Mas eu vou ler aqui só o versículo 21 que vai dizer assim, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, toda a criação, que é o que vai falar antes desse versículo, demonstra a existência de Deus, a grandeza de Deus, todas as coisas criadas. Então, se Deus existe, como eu não estou me voltando para Ele? E aqui vem algo muito sério para todos nós. Nós estamos em guerra. Todo o ser humano está em guerra contra o pecado, contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. É uma guerra que não para, é 24 horas. Hoje nós temos algumas guerras no mundo, a mais séria talvez a da Rússia com a Ucrânia. Então nós vimos algumas imagens de desgraças, de famílias com meia dúzia de coisas na mão, com as crianças caminhando na rua, numa estrada, sabe-se lá vai para onde, né? Essa semana, hoje ou ontem, descobriram algumas salas onde estavam torturando crianças ucranianas, cara. Um negócio assim. É loucura. É loucura. Então, assim, nós na carne sentimos essa opressão e essa maldade e achamos isso ruim. Mas, voltando-se para Deus, na teologia, em relação ao pecado, não. Por quê? A nossa carne está lutando contra isso. Nós já crescemos com isso. Né? Caim e Abel. 2 irmãozinhos legalzinhos, mas um não suportou o outro. Quando o espírito foi cortado, a carne, esse cara é meu rival, esse cara quer ser melhor que eu, esse cara está me fazendo muita sombra, não estou gostando desse cara. Se ele não existir, eu vou ser o cara. Vamos eliminar. Rapaz. É assim. E isso perdura até hoje. Nós podemos ver isso na política. Sim. Ou seja, não importa se você está fazendo algo bom, eu não te quero aí. Então, nós estamos lutando constantemente. Marido e esposa, nós atendemos casais, ministramos o curso de casados para sempre, né? Então, os casais têm que somar, né? Segundo a ótica de Deus. Então, na teologia, Deus vai dizer o que espera do homem no casamento, né? Mas os homens e as mulheres estão em disputa. Eu sou melhor, eu ganho mais, eu não vou me submeter. Ou seja, é o que eu acho, é o que eu quero, não é o que Deus quer. Porque Deus só quer uma coisa de nós, é a obediência. Cumpra a regra e Ele te dá a bênção. Mais ou menos assim. E você pode estar fazendo tudo certo e as coisas estarem meio paradas, assim, não se vê nada de mudança. Persiste. Pode ser prova também. Se você está buscando esse Deus em verdade, querendo se transformar para se parecer com Ele, e se nada está acontecendo, se você ainda não está vendo, então vai pela fé, se tu está em verdade. Porque você pode estar também se auto-enganando. Verdade.
Então, é esta caminhada com Deus e com o Espírito Santo que, se eu estou em verdade, eu vou perguntar, Senhor, briguei de novo com a Aline, puxa, ela me provocou, não sei o quê, e na terceira eu já engrossei com ela, mas eu não posso engrossar, mas ela agiu errado, como é que eu faço? Porque você fica amarrado. Você se sente Você amarrado. tem a sua justiça, Isso, né? você quer o fazer. seu ponto de vista, não, E aí, o que é que eu faço? Aí eu entendi, numa oração, que assim, ó, você dá a tua posição, mas depois dali para frente você não fala mais nada. Se ela quiser falar, que fala sozinha. Entende? Então, assim, é o fruto do Espírito, do domínio próprio. Então, todos esses processos, Deus, na sua infinita misericórdia, e aí tem que estudar a teologia, todos esses processos servem para você se santificar. Sim. Então, sem fé é impossível agradar a Deus e sem santificação é impossível ver a Deus, que é a nossa vida eterna, a nossa salvação. Então, esse processo é enquanto a gente estiver nesta terra. Enquanto a gente estiver aqui, vai ser essa luta. Então, nós estamos em guerra, não podemos esquecer disso. E se a gente não ler a palavra de Deus, a gente não sabe que está em guerra. Sim. A gente só olha na ótica de conquista. Eu perdi ou eu ganhei. Eu não vou ficar por baixo dela. Ela vai ver, vou me vingar. Eu sempre vou ficar por cima. A carne sempre vai querer sobrepujar. Sim. No espírito, não que você vai perder, só que você vai ter um outro resultado. Você vai querer obedecer ao teu Deus e você vai olhar para algo errado com misericórdia. Não é para você ser idiota, fingir que não viu, não é isso. Como você vai agir, que resposta você vai dar. Isso é santificação. Então a santificação é medida pelo fruto do Espírito, que só é produzido no conflito, na perda, só na aprovação. na opressão. Que inclusive você que está assistindo esse podcast e não ouviu, volta lá atrás, que a gente tem um podcast sobre tentação e provação. Verdade. Vai lá que eu acho que vale muito a pena. Com Israel Vieira. É, uma bênção também. pegando uma colocação aqui do irmão Armênio, ele colocou como muito, eu já ouvi muito isso, não vou para a igreja para recarregar as baterias. Ixi, eu tenho uma dessa também aqui. Para recarregar as baterias, né? E a grande verdade é que essa é uma forma muito rasa de viver a vida e que muitos vivem dessa forma. Eu já vivi dessa forma também, né? De ir para um culto, né? Ouvir uma palavra e aí na segunda-feira, no próprio dia do culto, não, vou viver essa palavra. No outro dia eu falo, poxa, que linda aquela palavra. Uma palavra. No outro dia eu falo assim, não, o pastor tem que viver aquela palavra. Pra mim, não. No outro, na quarta-feira ele fala, que palavra? Que não, palavra? eu tô Já era esperando, a palavra. já foi a palavra. Então você vive uma vida assim, ao Rasa. contrário, rasa e ao contrário. Quando tu perceber que na verdade um culto não é para receber, mas sim entregar, aí a chave começa a mudar na mente. Sim. Porque aí você passa a semana inteira com o Senhor, aprendendo dele, sendo discipulado por ele, sendo edificado pelos irmãos, se reunindo com os irmãos, para chegar no culto e entregar uma adoração ao Senhor junto com os irmãos num culto público. É totalmente diferente do que você querer receber para passar a semana, olha só, né? Do que você passar a semana para entregar e recebendo do Senhor a semana inteira e entregar ao Senhor junto com os outros irmãos no final de semana, que é o nosso contexto aqui, né, no Brasil e da igreja brasileira. Então, é muito interessante isso que você colocou, porque por vezes a igreja fica estagnada, porque ela depende daquelas 2 horas do culto. Isso. E a igreja, ela precisa se reunir. Né? Quando a gente fala a teologia é para se fazer em casa, para eu buscar em casa com o Espírito Santo, eu não estou dizendo que não é para congregar, não. Sim. A igreja tem que estar junta. A igreja é aquela história, tem os irmãos mais velhos na fé, Sim. que já passaram por mais coisas, tem os dons do Espírito, tem as pessoas que estão vindo atrás, anda tudo misturado. Né? Então, precisa haver isso, precisa haver, estou precisando de ajuda, não estou conseguindo resolver este problema.
Então, esta relação ela tem que existir. Um vai ajudando o outro, né? Sim. Porque Deus deu os dons de serviço para a igreja, para a edificação da noiva. Há um propósito nisso, para que uns dependam dos outros. Sim. E não sejam autossuficientes, né? Mas lembra um pouquinho que eu falei do outro evangelho que é pregado? Tá. Né? De novo, sem teologia, sem o conhecimento de Deus, tu engola qualquer coisa. Sim. Quando eu li a primeira vez, nas minhas primeiras leituras, sobre aquele que pregar outro evangelho, eu fiz assim, tá. Como é que alguém vai subir lá em cima e vai pregar outra coisa? Eu Tem achava, um monte. né? Hoje é o que eu mais vejo. Isso é interessante, hein? Hoje é o que eu mais vejo. Tá. Olha agora. Aí, então, faz parte desse pacote das boas novas do Evangelho que, então, Jesus é o nosso Redentor, Ele pagou o preço dos nossos pecados e isso nos permite chegar a Deus e agora sermos tratados através do Espírito Santo na santificação. Mas as pessoas têm que saber, a igreja tem que saber que sem justiça não há graça. Deus é 100% justiça e Deus é 100% graça. Ele teve que aplicar a justiça no seu filho porque não havia outro para onde ele pudesse aplicar. Alguém que não tivesse pecado, que atendesse à sua justiça, ou seja, alguém puro, imaculado, que pagasse injustamente um preço. Este sacrifício atendeu a Deus. E esta justiça praticada gerou a graça que nos alcançou. Para nós é de graça, mas alguém pagou o preço. Sim. E aqui começa, falar isso assim dá para a gente entender intelectualmente. Agora, se você ver a profundidade disso, que isso está vindo do amor, está vindo do mundo espiritual para o mundo físico, está representando o maior gesto de amor de um Deus que a gente nunca pegou na mão, nunca viu no rosto de certa forma, e que você não tinha nada para dar para esse Deus, você merecia a morte e Ele te dá a vida. E aí você fica, e quando a minha mulher grita comigo, eu já fico nos cascos. Quando meu filho me desrespeita, eu já... Sim. Entende? Aí você vê que é a luta contra a carne, contra o sistema do mundo. Aí que você vê a dependência do Espírito Santo. Rapaz. E é aí que você vê o quanto você tem que fechar a boca e refletir mais e pedir mais ajuda. Eu não estou a falar para ser omisso. Sim. Isso é outra coisa que tem nesse falso evangelho, que é o falso amor e a falsa piedade. Há muitos conceitos errados andando para a dominação, dentro da congregação, de grupinhos, de pessoas. Precisa ser tratado. Deixa eu ver se eu entendi até aqui. Na tua concepção, no início da caminhada, vai ser fácil descobrir quem está pregando um outro evangelho. É só o cara subir ali e não falar de Jesus que eu sei. Ei, já sei que é outro evangelho. Já sei que é outro evangelho. Esse aí é o Genésio. Isso, como é que é do grego? Mas parece então que a coisa foi afunilando, né? E quando você caminha, de fato, você começa a perceber que é bem mais sutil do que algo... Não, aqui não é um evangelho, esse aqui é um... Isso. Precisa conhecer o evangelho para saber... Precisa da teologia. Quem é esse Deus e o que é que ele espera de mim? Até porque, num outro podcast, tem uma fala do Marcelo que eu gosto muito, que é... A questão é que nós, os cristãos, estamos brincando de ser cristão. Então a gente brinca de estudar teologia, a gente brinca de fato de... tem muita gente que bate 7, 8 filmes de série num final de semana, mas não lê um capítulo no final de semana. Então a gente está brincando de ser cristão e Satanás não está brincando de ser Satanás. Então, sutilmente, ele coloca esses outros evangelhos em cima dos púlpitos que agrada a carne. Vão procurar doutores que vão falar coisas agradáveis, né? Aos meus ouvidos. Aos meus ouvidos, as próprias concupiscências, os seus desejos. Então, o meu desejo é ter sucesso. Tá. Isso é muito atrelado a... Você é abençoado se você for rico. Você é amaldiçoado se você não está dando certo. Isso é algo muito comum de escutar. Sim. Eu já escutei isso. Deve estar com pecado escondido esse irmão deve aí. Estar com... Deve estar traindo a mulher. Se não está indo para frente, está traindo a mulher, de certeza. E aí quando você olha quando você vai lá conhecer a Deus, aí você vê que todos os homens que Deus usou andaram no deserto. Jesus foi para o deserto. Onde é que o Satanás tentou a Jesus? Pronto. Onde a gente é tentado o dia todo. A mesma coisa, só que ele, no agravante de estar 40 dias sem comer e sem beber. E nós com a pizza em dia. Você quer comer,
É só pedir que os caras vêm te servir aí. Vem na necessidade. Não é para tentar o pai de qualquer jeito. Não é uma necessidade isso. Rapaz. Não é esse o propósito. Não é isso que ele quer de mim. Olha isso. Entende? Então, alguém que sabe. O inimigo, ele vem te seduzir porque tu está nessa carne. Porque neste acontecimento do Éden, do pecado, nós somos um espírito que tem uma alma e que habita nesse corpo. Uhum. Então, o espírito dominava. Era pleno o Espírito de Deus conosco. O nosso espírito coloca o Espírito de Deus em contato com a nossa alma. E o nosso corpo coloca a nossa alma em contato com o mundo físico através dos sentidos, né? Uhum. E se satisfaz. Como foi cortado o espírito, então agora a alma se satisfaz aqui das coisas da terra. E é aqui que entra esta sedução, digamos assim, que o inimigo faz. Essa escravidão, essa dependência. Eu tenho que me sujeitar porque eu preciso. Eu tenho que... Não vou olhar, mas eu preciso. Uhum. Mas quando você tem o Espírito e você tem fé em Deus, você vai peitar pelo princípio de agir em verdade, amor e justiça. E você não vai se submeter a uma escravidão, porque o teu Senhor já te libertou. Te libertou para quê e do quê? Para você voltar a ser escravo? Ele não diz que te sustenta? E se tu passar necessidade, como é que fica? Você vai ceder? Sim. Entende? Porque assim, a tentação e a prova, ela vem não quando está tudo bem, mas é quando você está no limite, que você tem que decidir, aqui é errado, mas eu preciso. Então, se você conhece o teu Deus e quer andar com ele, você vai honrar esse Deus. Sim. Por fé, por princípio. Uhum. Por isso a teologia é importante. Esta teologia, não que todo mundo tem que fazer faculdade. E também nada contra fazer a faculdade. Não, sim. Assim. Agora, por que você quer fazer a faculdade? E é desmistificar esse negócio de que, usa essa palavra mesmo, porque quando se fala em teologia, acha que é o lado acadêmico, que foi a primeira coisa Sim. que o Armênio falou aqui pra gente, de que não tem nada a ver com a parte acadêmica. Isso. É falar de Deus, aprender de Deus, E entender. ser transformado pelo Espírito Santo. Olha o que diz em Romanos capítulo 12, no verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que a gente está falando aqui. Como é que eu vou saber o que o meu pai quer se eu não vou ler a carta de amor que ele tem? Então, isso é a primeira coisa, é ler o que está escrito aqui. Então, são as profecias dele, a palavra dele, é a voz dele. Mas na caminhada, quantas coisas Deus nos fala com clareza, com riqueza de detalhes, alertas. Sim. Ou manda recado para orar, interceder por alguém que está acontecendo alguma coisa e ele te mostra. Entende? E... Eu não sei como é que está o nosso tempo, né? Tem tanta coisa aqui que... Não, maravilhoso. Nós estamos bem. Então quando estiver apertando o tempo, ele... Ei! Vem, a voz vem, cara. A voz vem. Alguém avisa. E então a pergunta ainda estava aqui, por que a igreja ainda caminha a passos lentos? Então, por que essa entrega, essa busca é tão fraca? Porque há um outro evangelho, há um outro propósito, há um outro conceito de igreja. Entende? Se perdeu a essência. E aí, quando o Paulo fala lá que chamam uns para apóstolos, uns para profetas, outros para mestres, outros para pastores, né? Outros para evangelistas, né? E aí tem o papel do profeta, né? Que Deus me revela muitas coisas, entende? E eu fui buscar mais sobre esse profeta, né? E ele tem um propósito dentro da igreja, para a edificação da igreja e do corpo, para preparar a noiva. Você pode ver que ao longo do Velho Testamento, todos os profetas, eles alertam o povo, ei pessoal, esse caminho está errado, vocês estão profanando, vocês estão desobedecendo, vocês estão fazendo coisa errada, vocês estão com feitiçaria, outros deuses, Deus não quer isso, sempre, o tempo inteiro. É a mesma guerra contra o pecado, contra a carne, contra Satanás, é a mesma guerra, o ser humano não mudou, isso era uma das coisas que lá no passado me incomodava, de certa forma, eu questionava, puxa, a tecnologia está aí, tudo, mas o homem continua o mesmo. Sim. O homem não melhora. E aí quando você conhece a Deus, então você entende por que aquilo não melhora. Porque ele é escravo do pecado. Ele precisa ser liberto. Só que agora você foi liberto. Você entende, e você leva para as pessoas que você gosta, que você conhece, e os caras riem de você. Sim. Isso aí eu acho que eu escutei lá
quando eu tinha 6, 7 anos, no catolicismo. Eu tenho um amigo que eu fui cobrar dele, eu falei, pô, mano, não te vejo nos cultos, tá? Disse, não, mano, eu gosto de tal igreja, tal lugar assim, tal culto. Porque, cara, eu não aguento ir nesses cultos que a gente sai de lá com a cabeça mais baixa do que chegou. Aí eu falei, não entendi, cara, o que tu tá querendo? Disse, não, eu gosto de ir no culto que a gente vai, sai alegre, sai feliz. Ou seja, ele estava atrás de um evangelho que abastecesse a carne dele. Ou seja, essa semana... Ele estava sentindo coceira no ouvido. Sim. Ele não sente que algo queria... está errado e a satisfação é na carne para a alma. Eu preciso de uma paz, eu preciso de algo legal na carne. Isso. Que é o que a droga faz, é o que o álcool faz, é o que a prostituição faz, é aquele legal, aquele... Né? Mas então o profeta ele foi levantado para admoestar é chamar a atenção, é repreender. Aquilo que ninguém gosta nos tempos de hoje está mais difícil ainda. Né? Quem é tu para falar comigo assim? Tu acha que é o quê? Aí começa. Aí, de novo... Não tem espelho em casa? Aí, de novo, a teologia. Aí, quando Jesus fala lá, quem receber um profeta na qualidade de profeta, receberá a galardão de profeta. Ou seja, até isso, como você não está buscando a teologia, não está buscando conhecer o teu Deus, você não sabe quando tem um profeta na tua frente te dando um tesouro. Porque o pacote não está legal. Tá tudo feio esse pacote, meu querido. Eu acho que isso aí não é tesouro, não, hein? Não, e até porque está prostituído, digamos assim, essa qualificação de profeta. Porque hoje muitos vêm com profecias que dá longe de ser de Deus, né? Ou com assuntos longe de ser de Deus, que de fato é o que muitos querem ouvir, né? Isso. Então quando chega um profeta CPF, mesmo... quem é o número tal? Meu Deus. Mas é gostoso quando Aqui Deus fala assim, quando fala dígito 14, eu falo... Acertou, hein? E agora até o diabo sabe. Vou fazer o quê agora? Pronto, Aí com essa informação. O profeta é levado a exortar também, então para dar ânimo, para fortalecer, está indo no bom caminho, persiste, continua, meu irmão, mesmo que está na dificuldade, está na necessidade, mas continua. O profeta também dá essa ajuda, ele consola e ele edifica a igreja. Isso está lá em Atos 3. Então, o papel do profeta, o profeta ele é fundamental dentro da igreja, assim como é o pastor, assim como é o evangelista, todos são, é como o corpo, né? Que ele dava a comparação com os membros do corpo, né? Sem mãos fica difícil, né, cara? Sem pés, então, né? Sem ouvidos, sem olhos, não dá. Aí, então, o profeta ele é levantado por Deus e o dever dele é desmascarar o pecado. E aqui começa a dar problema. No meu caso específico, Deus já me mostrou muitas coisas que estavam acontecendo que desagradável. E quando você vai pôr isso na mesa, aí é um problema. Aí você não aceita, mas é um problema do receptor. Porque daí entra em outras coisas graves. Se você não tem a pessoa como profeta e quer que leva a palavra de Deus e você rejeita, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Olha a loucura. É muito sério. Aí é sério. Porque o Deus está falando para você, mas você não quer ouvir daquela boca. Hashtag esse não. Esse não pode. Aí o cara vai chegar na presença de Deus, pois mas eu mandei fulano, e tu não deu. Não, aqueles eu não aceito. Você não podia falar comigo com aquelas pessoas. Quem é o Senhor para falar comigo desse jeito? Tá pensando que eu sou o quê? Tá pensando que és Deus? Não. Já pensa. Olha. É sério demais. E eu tenho muitas experiências nessa área. Então ele é proclamado a falar sobre a justiça e a confrontar sobre a justiça, porque há muitas injustiças. Mas assim, não que o profeta ele vai cobrar esta perfeição, mas é quando elas estão acontecendo. Então, quando Deus fala da balanças mentirosas, acepção de pessoas, entendeu? Quando ele fala 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina, aquele que coloca irmão contra irmão. Então, o profeta é levado a proclamar a justiça. Isso está errado, isso desagrada a Deus. Lembra de João Batista quando chegou lá no Herodes? Não te é lícito casar com a mulher do teu irmão. Porque o Herodes era judeu, era rei dos judeus. Ele estava falando aqui, na nossa cultura, tu não pode fazer isso, meu caro. E hoje seria o quê? Não me meto em política. Eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu não sou daqui, não. Sou um cidadão do céu. Sim,
Nós somos cidadãos do céu. Mas, para aquele que crê, que age com fé, que quer morrer, matar a si mesmo, para naquele dia ser aprovado e, de fato, então, aí ter a chancela de cidadão do céu. Então, este é o ritmo que a teologia tem que revelar. Sim. Que o Deus que tem que ser apresentado tem que ser este. E também o profeta ele tem que advertir do juízo vindouro. Ei, nós estamos no tempo da graça. Você pode se arrepender. Tu caiu amanhã, tu pode se arrepender. Tu pode lutar, porque Jesus já venceu. Então, todas as bênçãos espirituais já estão à nossa disposição para lutar contra o pecado, para buscar a santificação e não um carro zero. E não que você não possa ter um carro zero, não é essa a questão, mas não é o propósito. É a busca, não é a busca. Entende? Isso é consequência. As demais coisas eu vos acrescentarei. As demais. Mas o que eu tenho que buscar é a transformação. Então, sem estudar teologia, sem saber o que o meu Deus quer comigo, como aquilo quer se relacionar, como quais são as regras do jogo, eu não sei, eu vou ficar perdido. E quem vai me ensinar isso? Quais são os irmãos mais velhos? Quais são os objetivos deles? Sim. Eles estão fazendo discípulos de Cristo? Porque o ID é para todos nós. Uhum. O leitinho, mamãozinho, chega na igreja, quem vai conduzir ele? Sim. É para todos. O pastor da igreja tem uma função, mas cada um tem que fazer discípulos, né? E cada um tem a sua função. Exatamente. Né? E é responsabilidade de toda a igreja, né? Esse crescimento. Então, ou seja, não dá para o pastor em si cuidar de todos. Por exemplo, pensa numa igreja aí com, sei lá, 500 membros, 100 membros. A gente já não consegue dar comida para 100 membros. Né? Aí se criou algumas ferramentas, como o GP, né? O discipulado eu acho que ainda é o melhor, porque na verdade o fazer discípulos é um discipulado. Sim, assim, apresentar esse Deus, olha, é assim, é ler junto, é orar junto, é ver o que é que está acontecendo, quais são as tentações que você está tendo, vamos orar, tem uma coisa oculta, vamos se arrepender, você quer se arrepender, você entendeu que precisa se arrepender, precisa confessar, nós estamos aqui, sabe? O 1 a 1 aí funciona muito melhor. Sim. E não que no culto da igreja que a gente vai entregar ou vai fazer, ninguém chega na presença de Deus e sai com as mãos vazias. Sim. Na sua infinita bondade, amor e misericórdia, ele sempre dá muito mais do que a gente dá. Exatamente. E a última anotação que eu fiz do profeta é que o dever dele é combater o mundanismo e a frieza espiritual entre o povo de Deus. Está atual? Está atual nos dias de hoje? Senhor. Porque às vezes eu fico assim... Eu falei para vocês que lá atrás, antes da conversão, eu tinha vergonha de cantar. A gente morava num sobrado de esquina, em um janelão grande, né? E a célula, e o pessoal cantava, né? E eu meio vergonha dos vizinhos, sabe? Rapaz. Meu Deus. O que é que vão pensar? E eu já ao contrário, eu moro no morro e eu solto... Ah, Deus santo. Mas é muito disso. Mas não é só para terminar o raciocínio aqui, claro. Não é só ir no domingo, louvar é gostoso. Até o mundo sabe, quem canta seus males espanta. Até o mundo sabe. E nada contra ir lá louvar no domingo. Não é esta a questão. Mas a frieza espiritual é o quê? O mundanismo é o quê? É quando a carne sobrepõe ao espírito. É quando eu não quero morrer. É quando eu não quero ser transformado pelo poder do espírito. É quando eu não quero lutar contra o pecado. Porque funciona assim. Eu sou um cara legal até. Né? Mas tem coisas que desagradam a Deus, entendeu? Acho que é 1 Samuel 15 vai dizer que a idolatria... Vamos ler aqui que vai dar o diagnóstico. E se fez um silêncio no céu. Enquanto o silêncio acontece, você que está agora na frente da novela das 9... Para! Quem vai estar às 9 horas assistindo ou ouvindo um podcast? Largue e vai estudar a Bíblia, crente. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião, ser rebelde, é como o pecado de feitiçaria. Ó, tu não foi no trevo lá, tu não foi na macumba, tu não sacrificou nenhum animal, não fez nenhuma oferenda, mas você ser rebelde sem causa. Porque está se atribuindo também a rebeldia a coisas que não é rebeldia, posicionamento. Sim. Né? Profeta sempre é julgado como rebelde, porque não fala o que eu quero. Tu é rebelde. Bota no pacote do rebelde. Então tem que fazer essa distinção. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porfiar é eu ficar discutindo, sem causa, de novo, sem causa. Não para edificar, mas para tomar vantagem. Né? Então, com que coração você está numa discussão? Marido e mulher,
Com que coração você está nessa discussão, nessa conversa que ficou mais acalorada? Sim. É para edificar ou é para não ficar por baixo? É idolatria. Entende? Não tem estátua na parede. Sim. Tá você ali. Aí vai lá em 1 João 3,8, se não estou enganado, ele vai falar o quê? Aquele que provoca o irmão a ira é como assassinato. Rapaz. Tu não deu tiro em ninguém, Sim. mas é como assassinato perante Deus. Porque tu, maldoso... eu vou tirar... Esse cara está me sacaneando, eu vou provocar ele aqui. Ou seja, a intenção do coração. Sim. Então, quando a gente leva por esse lado, meu Deus, olha só. Por que as igrejas ficam como estão? Porque o verdadeiro evangelho não é pregado. Porque o verdadeiro discipulado não é feito. Porque o Deus que é mostrado é outro. Deus te ama, meu lindo. Tá tudo bem, fica na paz. Deus vai resolver tudo. Sim, Ele resolve tudo. Mas tem a nossa parte. Sim. De me reconhecer como pecado. Como pecador. E essa parte não é fácil. Né? Então... Requer muito, né? Essa parte requer muito. Porque, por exemplo, as igrejas hoje que pregam esse falso evangelho, é cômodo eu estar lá. Mas se eu, estudando teologia, ou seja, eu querendo estudar as escrituras e o Senhor se revelar para mim da forma correta e eu me levantar contra a igreja, ou seja, me levantar contra o pastor nesse sentido de pastor, isso é um falso evangelho. Cara, isso é uma treta, isso é uma confusão, isso é um brigueiro. Mas é algo necessário, é algo que a gente precisa. É isso mesmo. Até essa correção aqui, o que a gente leu, né? Que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Cara, eu tô com 39 anos e eu tenho aprendido tanto. E eu tô começando a gostar gostando de andar com homens mais velhos do que eu. Porque esses caras têm muito para me ensinar. Não. Desculpa. Assim, o Thaís, um abraço agora para a esposa do João. Como é que volta? Eu tô gostando realmente, olha, se tem um negócio que tem me libertado nesses dias. Eu andar com os velhos. Eu tô gostando de pessoas mais maduras na fé pelo aprendizado. Era essa frase. Né? Isso. O senhor não vai pro céu, tá? Só não quis perder a casquinha, já que vocês são tão brincalhão. Mas não tem que perder. Eu era um piadista no passado, sabe? E aí vocês ficam brincando, aí desperta o velho homem. Mais interessante que... eu fiquei na fase de gosto de andar com homem velho. É isso, então? Não, beleza. Já maturidade, né? Porque, na verdade, isso é bom. Tá isso, na verdade, a Bíblia vai dizer para honrar e respeitar as cãs, os mais velhos. Por quê? Essa maturidade espiritual é quando você abre a boca, é para edificar. O carnal vai te chamar de chato, vai te chamar de não sei o quê, o cara se acha, o cara é soberbo, o cara... Como é que foi o nome que a senhora falou para mim esses dias que o pessoal pode achar de mim? Soberbo? O português, esses dias, o pastor Theo, da igreja, ele esteve em Portugal uns anos com a família, né? Sim. E esses dias eu estava rapidamente, uma conversinha rápida com ele, e ele falou que o português tem uma característica de querer saber tudo. Só que eu nunca tinha pensado desta forma, porque você cresceu assim. Aquilo é a cultura E realmente a gente sabe um monte de coisas, porque desde pequeno você tem muita informação. É aquela cultura, né? Então, às vezes pode parecer soberba, mas não é cultural. Não é querer se achar, né? Que realmente você é estimulado a buscar. A buscar conhecimento. A buscar. Agora, entrando no gancho da soberba. É comum a gente ver pessoas que estudam teologia, e aí agora quando eu falo desse estudam teologia de uma forma até acadêmica, ou seja, eles se aprofundam de fato no conhecer mais, no que essa palavra significa, no porquê isso aqui, porquê aquilo ali. Tem tendência essas pessoas serem soberbas por isso? Isso. Ou depende... O que o senhor tem para... Olha, é dentro do que a gente está falando. Qual o objetivo? Por que é que eu vou fazer teologia?
De repente a pessoa está indo fazer teologia para agradar o pai dele ainda. E o cara já está lá com 30, 40, 50 anos. Só para falar que tem um filho teólogo. Eu consegui, eu sou reconhecido. Pode ser algo lá de trás que não está resolvido. O pai tinha que passar a identidade, reconhecimento para o filho e não passou. Sempre criticou, sempre rebaixou, sempre jogou na cara um monte de coisa. Ele ainda pode estar com essa luta. Então ele só precisa ser curado. Então eu me chego ali porque, eu falo bem. Agora eu vou fazer e vou ser o cara lá no púlpito. Porque eu quero o reconhecimento. Então está perdido perante Deus, entendeu? Não que ele não vai ter ainda um encontro, compreende? Mas o propósito está errado. Começa a usar umas palavras que ninguém vai entender. Entende? Eu conheço um cara assim. Isso. Cada vez que vai pregar, depois eu pergunto, o que tu pregou? Fala para burro. E aí tem pessoas que, a gente pode ver pela literatura do passado, muito rica, tem pessoas que realmente Deus levantou para fazer compêndios. São mestres mesmo, eles precisam aprofundar mesmo. São trabalhos, sem problema, eu não vejo isso como errado. Mas quando você está indo buscar, que é a pergunta, né? Aí é soberba. Eu quero ser. Aí é eu, não é ele. E tem que ir para Deus sempre para eu querer ficar parecido com ele. Eu tenho que ir para perto de Deus para morrer. Ó, minha camisa aqui é para estar limpa, né? Mas se a gente for mais perto da luz, pode ser que tá uma manchinha aqui. Aí vai Bem suave que... Vai sobrar para alguém, tá? Entendeu? Aline. Pronto. Entende? Com Deus é a mesma coisa. Esses textos que eu li agora aqui do Samuel e do não sei o quê, Deus falou comigo há 7 anos atrás, 2015. Que não vai dar tempo aqui de contar esse testemunho, mas... Ou seja, as coisas grandes que a gente vê que o cara é safado, o cara roubou, o cara traiu, o cara fez um monte de coisa errada. Mas estas coisas aqui são costumeiras. Você convive com elas e o grupo convive com você, sendo você egoísta, rebelde, né, idólatra, feiticeiro. São nocivas ali. Entendeu? Então, são nocivas. Então veja, se não há maturidade espiritual, as coisas não se resolvem dentro da igreja e você acha que está caminhando para Deus e você só está sendo anestesiado. É cruel, mas é para isso que servem os profetas, para despertar. Por que é que o profeta não é aceito? Quando ele fala, eu não sei, eu não vejo muitos programas, nem pregações, são bem pontuais as pregações que eu vejo. Mas, de uma forma geral, quem é que está falando sobre o pecado e sobre o morrer? Sobre o confrontar? De uma forma geral. Sim. São poucas pessoas. Meia dúzia. Entende? Mas é isso que Deus nos pede. Porque as ovelhas são dele, não são minhas. Então, quando o profeta, que é o profeta sério, eu estou falando, tá? Quando Deus levanta ele, não é ele que se levanta, é quando Deus levanta ele, mostra as coisas e ele confronta, ele é eliminado. Então, a igreja, veja, a Bíblia ela foi escrita para a igreja. Porque as pessoas do mundo não vão ler a Bíblia. Então, tudo que falar aqui é para nós que estamos dentro da igreja. Então, você veja, nesses anos todos... Entendeu, Kleber Lucas? Não. Nesses anos Só que todos... faltava a gente tomar um processo no 19º episódio, né? Não, finalzinho do ano. Quase finalizando. Um abraço pro Toma, Kleber Lucas. Queremos você aqui, cara. Então, nesses anos todos, infelizmente, eu testemunhei os piores da Bíblia. E não que eu também não tenha em algum momento praticado um dos piores da Bíblia. Não estou me aqui excluindo, compreende? Mas você vê o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel não necessariamente seja em mulher, pode ser em homem também. É o tipo como ele age, como esse espírito age. E Deus, há um tempo atrás, ele me deu uma revelação, um entendimento sobre esse espírito de Jezabel, que é o seguinte: onde ele está, ele deixa um rastro de sangue. O que este espírito não domina, ele mata. E em alguns casos mata fisicamente. O sangue é verdadeiro, no caso da Flor de Lis, lá do Rio de Janeiro, né? Então, este espírito ele está, mas para ele estar tem que ter um acabe que permita que ele... Então, veja, a pessoa estudou a teologia, mas não está pondo em prática. Ele sabe o que agrada a Deus, mas não está pondo em prática. Então, quando o profeta vem e conflita, aí este espírito faz o quê? Porque é perigo.
vai me tirar daqui. Como a igreja é carnal, aí tu difama, fala mal daquela pessoa, que se aquela pessoa abrir o bico no meio, as pessoas já estão vacinadas contra ele. Cai em descrédito. Entendeu? Só que Deus está vendo tudo isso. E aí as perguntas que muitas pessoas se machucam e abandonam a Deus. Porque vem estas injustiças acontecerem na sua frente e consigo mesmo e abandonam. Por quê? Não fizeram teologia direito. Não conheceram o Pai. Não entenderam que o inimigo não é a carne e o sangue. Porque na sua cabeça, aquelas pessoas que são os líderes deviam ser perfeitos que nem Deus. Minis deuses. Entende? Então, esta loucura, níveis de assassinato dentro da igreja. Ninguém vê ninguém dar tiro, mas falando mal. Entendeu? Quantas reputações são desfeitas? Você fala mal de um para outro, leva... Às vezes põe em dúvida só a pessoa. Você não precisa nem falar mal. Esse aí, pronto. Nem o fala. suficiente. É suficiente, já matou a pessoa. Eu nem te falo essa aí, né? Então, assinado Satanás, né? Eu nem te falo, pronto. E não vai falar, mas a pessoa já pensou mil coisas em relação a outra. Então veja, assassinato, feitiçaria e idolatria corre solta dentro da igreja. É o que Paulo fala, não é o Armênio que está falando. Eu testemunhei essas coisas, né? Então veja, neste ambiente de pecado terrível, o que é que Deus vai fazendo? Ele vai se encolhendo, né? Ele vai saindo, então não quero obedecer. E aí tem outra frase muito interessante, que a misericórdia não tolera o pecado. Deus tem misericórdia? Tem, mas não tolera pecado. Sim. Quando você rega o pecado, protege o pecado dentro da igreja, você está indo contra a santificação, que é o Evangelho. Então você está servindo a quem? Atos 20. Vamos lá. Atos 20. Acho que é no verso 29. Abre a tua Bíblia. 29. Atos 20 e 29. Depois da declaração de Giovanni, eu não sei se a gente vai ter a segunda temporada. Mas... Atos 20 e 29. Verso 29. Olha o que Paulo não ia mais voltar a Jerusalém. Olha o que ele fala para a turma dele lá. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai. Olha só, Paulo está dizendo que ia entrar lobos de fora e está dizendo que mesmo do meio de vocês, em outra versão vai falar mentiras, não sei se na versão de vocês fala mentiras, falando mentiras no verso 30. Aqui o meu está assim, ó. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Mas falando mentiras, né? Destorcer a verdade. Para fazerem discípulos de si mesmos. Ou seja, então, eles se aproveitam do nome de Jesus, usam o nome de Jesus para serem os dominadores e controladores. Ou seja, eles mesmos não nasceram de novo. Ainda estão sob a carne. E geralmente são estes que chegam ao poder. Estes são sedentos de poder. A carne tem sede de poder, domínio e controle. E Deus não precisa disso para governar a sua igreja. A igreja tem dono. Essas pessoas tomaram as ovelhas, elas têm dono. Só que Deus, Ele não... As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então Ele nunca vai perder o jogo, compreende? As coisas estão acontecendo para sermos provados, cada um naquilo. O profeta foi lá e falou, mas esse aí eu não aceito ele como profeta. O problema é teu, meu querido. Eu também perguntei isso a Deus, Senhor, será que é porque eu não falei que... Eis que te digo! Será que é por isso? Estou falando sério, eu orei a Deus sobre isso. E foi muito claro, eu falo do jeito que eu quero, com quem eu quero e quando eu quero. O homem não tem que ficar colocando empecilhos. Não está no controle do homem, né? O que foi falado está dentro ou está fora? Os fatos são fatos, não é suposições. Compreende? É muito sério. João 10. Olha o que Jesus fala.
Só, vai abrindo em João 10 aí, eu vou ler um versículo antes aqui, ó. Do Atos 20, 29, o 28, ó. Cuidem de vocês mesmos, ou antes, é aqui mesmo. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que comprou com o seu próprio sangue. Ela tem dono. Cara, isso é tão sério que quando eu falei há pouquinho que nós temos que definir se somos representantes de Deus na terra ou de representantes dos homens para Deus, isso é muito sério. Então, veja, então você percebe que a maior parte das pessoas, de líderes, não fizeram teologia. Não conhecem o que é que Deus quer. Eles assumiram a frente e eles fazem do jeito, de repente, que aprenderam querem. E que o desejo da sua carne e por aí vai. Mas olha o que Jesus fala em João 10, a partir do verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Olha agora, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então, este mercenário, ele é o pastor das ovelhas, representante do verdadeiro pastor, que está cuidando das ovelhas. E quem é o lobo? O lobo é o inimigo. É aquilo que a gente falou há pouquinho lá atrás. Né? Nós estamos em guerra contra o pecado, contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Então esse pastor que só quer a grana, que só quer o poder, quando vê vir o perigo, ele fica quieto. Quando ele vê vir uma Jezabel, ele fica quieto. Porque a Jezabel é interessante. Porque a Jezabel vai resolver um problema para mim. Aquilo que eu não tenho coragem de fazer, a Jezabel tem. Ela vai lá e destroça o negócio. E resolve numa boa. Mata o cara e me dá a vinha. Uau! Eu queria tanto aquela vinha. Entende? A gente está em tom para deixar a coisa um pouquinho mais leve. Mas é isso. É de chorar, mas na verdade. É de chorar. Então, aqueles que deveriam ser os nossos representantes, eles são os traíra. Mas Deus são não representantes sabe. De Satanás, no fim. Isso. Mas aí depois, lá pelas tantas, lá em Mateus 7? Mateus 7. Mateus 7 é bom. Mateus 7. Ó, em João 10 ali também, só mais um adendo aqui, é que eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor. Então, por vezes, algumas pessoas chamam de pastor quem não é pastor. E isso Jesus já deixa escancarado aqui. Isso. Mas a pessoa na sua meninice, que não fez teologia em casa, com o Espírito Santo, que o Espírito Santo revela e mostra com muita clareza. Sim. Mostra fatos, mostra exatamente o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele não vai deixar o pequeno se perder. Entende? Então, ele, na sua timidez, na sua fraqueza, na sua ignorância, ele aceita aquele cabresto. Entende? Então, mas porque não conhece, porque não chega em casa e não ora e não vê. E porque alguém torceu a verdade. Sim, e por isso é importante a teologia estar embutido em todos os irmãos. Sim. Olha só, agora Mateus 7 acho que é a prova dos 9 para aquilo que a gente está falando, né? Desses falsos pastores e tal. Ele vai falar assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Desculpa, não é esse verso aqui que eu queria ler. Talvez é o 15? Cuidado com os falsos profetas. Aqui, ó. No verso... depois ele continua, né? Cautelai-vos, porém, com os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Era o que o Paulo estava ali falando, em Atos, né? Por seus frutos os conhecereis. Só que se não tiver ligado à fonte, eu também não vou ver os frutos errados. Eles vão parecer bons porque ele fala macio, ele é educado, ele é simpático, a pessoa, né? Sim. Então você também não vai ver os frutos nos bastidores, né? Mas depois, onde é que aperta vai ser aqui.
Então, verso 21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí no verso 22. Então, muitos chegarão lá. Em teu nome profetizamos, expulsamos demônios e fizemos maravilhas. E então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Primeira vez que eu li isso, de novo, o outro evangelho e essa aqui também. Como que não conhece? Se é o Senhor que chama, se é o Senhor que gera o arrependimento, que se é o Senhor que lava com o sangue, é o Senhor que perdoa, como não conhece? Pois os caras, são um cara poderoso, porque eles profetizaram, expulsaram demônios, fizeram maravilhas, os dons do Espírito mais potentes. Como não conhece, Senhor? Aí, isso foi lá atrás, né? Depois, é o caráter. O caráter não era deles. Vós que praticais a iniquidade. Prática humana da carne. Fruto, não. Obras da carne, não fruto do Espírito. Então, veja, não é porque a pessoa é usada poderosamente na igreja, não é porque a pessoa tem um nome na cidade ou na nação, ou até internacional, que a pessoa está salva. A salvação é individual. O trabalho espiritual é zero nosso. É zero. Nós estamos ao nível de mula de balão. O trabalho espiritual, aqui creio que você já deve ter sido usado também em muitas coisas, já fui usado em curas, em muitas coisas, mas você não sabe nem o que aconteceu. Eu me lembro de um caso que eu fui no hospital, e lá pelas tantas a gente orou várias coisas e tal, e lá pelas tantas a mulher começou a chorar e olhar para as mãos, e eu não estava vendo nada, eu só estava ali, glória a Deus, e a mulher, meu Deus, chorando. Minhas mãos estavam cheias de cabelo, agora estão limpas. E eu sem entender nada do que estava acontecendo. Ou seja, o Espírito Santo age, não é você. Sim. Agora, o meu caráter eu tenho que ver, puxa, eu engrossei com a Aline, não posso. Olha, me desculpa. E, Senhor, me ajuda no domínio próprio, me ajuda em sabedoria, me ajuda. É a minha luta. Porque se eu me distraio na minha luta da minha carne, daquela guerra diária, que nós estamos em guerra, esse é o nosso papel. E nós temos à nossa disposição todas as ferramentas, todas as armas do mundo espiritual para a nossa santificação. Sim. E, basicamente, este é o nosso papel. E aí o nosso caráter vai ser parecido. Ainda que eu seja fraco, mas que eu não negue, que eu reconheça o meu pecado, eu quero largar, mas eu não consigo, mas eu tenho noção e eu luto. E Deus vê a minha verdade. Sim. Se for verdade, na hora certa, Ele vai curar. Então, se a gente olhar desta forma, estudando a teologia, fica fácil. Em verdade. Então não precisa vir com uma história lá na frente de não sei o quê, de bibibi, de bobobó. Cara, a palavra ainda é a mesma, é lutar contra o pecado. Arrependei-vos, arrependei-vos. Todo dia é essa guerra. E nós só temos 24 horas para fazer isso, porque ontem já não existe. Sim. Hoje Amanhã não é nos agora. pertence. E o amanhã ainda não. Então, hoje eu posso me arrepender do ontem e melhorar o amanhã. Sim. Mas o que existe é o aqui e agora. Sim. Então, aqui e agora, ainda que eu fiz a maior caca, mas isso está me incomodando e eu não quero isso e vou resolver isso. Senhor, me perdoa, me ajuda a resolver. Se isso é verdade, tu está perdoado. Se isso é verdade, tu está perdoado. Porque é isso que ele diz. E ele não pode faltar com a sua palavra. Verdade. Que conselho maravilhoso, né? Não. Se arrepender dos teus pecados. E buscar o verdadeiro evangelho, né? Eu acho que o que fica... A lição que eu tiro muito hoje aqui dessa reunião é justamente essa de... Será que você tem conhecido o verdadeiro evangelho? Ou tem sido aprisionado, né, em um outro evangelho? Uma gaiola de ouro, de promessas, de algodão doce. Hoje eu fiz um vídeo numa agropecuária, eu peguei uma gaiola, tá quase de ouro, tá? 1.500 a gaiola. Tá? De ouro. Ouro. Banhado era, porque né? Mas por vezes nós nos aprisionamos, né? Porque não conhecemos a verdade que liberta,
né? Uhum. E é a verdade que liberta, não tem outra. Não tem É outra se humilhar, reconhecer. Este é o segredo, não é se justificar, não é colocar empecilhos. E muitas vezes a gente está se justificando para nós mesmos e para os outros, e até para Deus. Tipo, não precisa se justificar, precisa se arrepender. E até antes do Armênio terminar ali, olha como é importante fazer uma boa teologia, porque às vezes você pega, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bolsonaro. Não é Bolsonaro. E aí, você pega uma verdade bíblica, por fazer uma má teologia, acha que está falando da verdade que a gente conhece, no âmbito que a gente conhece. Sem entender, vai ler o texto completo ali. É algo impressionante você perceber que, cara, não, peraí, se eu estudei e o Senhor me revelou aquilo ali, transforma a minha vida. E Jonathan, aquela passagem, tudo posso naquele que me fortalece, né? Não leu antes e o depois, né? Só lê isso. O cara leva para onde? Para tudo que ele, né? Mas o Paulo está falando bem diferente, né? O oposto disso, na verdade. A gente ainda estava naquele assunto da soberba, né? Eu fiz aqui umas anotações da 2 Timóteo, do capítulo 3, do 1 ao 5, né? Então, que seriam amantes de si mesmos, né? O caráter das pessoas, né? Então, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-a sua eficácia. Destes, afasta-te. Eita. Paulo manda se afastar, ou seja, se você está discipulando, se a pessoa não quer conserto, não tem por que estar esquentando cadeira. E hoje uma das formas de ver de sucesso da igreja está cheia. É coisa humana, não é espetáculo, não é show. Por que tem que estar cheio? Que bom que esteja cheio. Eu gostaria que sim, não sem problema. Não estou contra a igreja cheia, não é isso. Mas está cheio do quê? Estão sendo tratados? Não pode ser só isso, né? Tá sendo apresentado o Deus verdadeiro? Estão sendo acompanhados? Estão fazendo discípulos de si mesmos? Cara, se a gente era para ser pequenos cristos, o mundo tinha que estar diferente. Pô, o Cristo, quando veio, balançou todas as estruturas. Né? Em Filipenses 3:2, olha o que diz em Filipenses 3:2. Vamos lá, Filipenses 3, verso 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. A circuncisão aqui era os judeus, mas significa sem Espírito Santo, né? Ou seja, os carnais, né? Os que andam pela lei e não pelo Espírito. Então veja, juntando os textos de Atos 20 de Paulo, juntando os de Mateus 7, João 10 e Filipenses, e tem outros ainda, mas estes são os que dão assim, essa rafada bem clara para quem que está a mensagem, porque o pecado tem nome e tem endereço. Então, se o nosso Deus é santo e Ele requer a santidade de nós, e Ele dispôs está à nossa disposição todas as ferramentas espirituais para a gente alcançar isso, e isso não está sendo alcançado, por quê? Quem que está nos liderando? Quem é que está com o cajado na mão? Ele está falando do evangelho verdadeiro? Ele está levando essas ovelhas para o lugar certo? Sim. Ou está fazendo seguidores de si mesmo? Sabe, isso não é um comentário maldoso ou de rebeldia. É da palavra, porque o profeta é chamado a fazer isso. Isso para mim é muito forte, porque o que Deus me mostra, há uma responsabilidade muito grande. Esta semana, quando você me fez o convite, naquela mesma noite, Deus me levou a Ezequiel 33. Então tudo que está sendo falado aqui não está sendo de graça. Vai ter ouvidos que vão ouvir isso aqui. Porque é a palavra de Deus, não é a palavra do Armênio, do Giovanna, do Jonathan. Sim. É a palavra de Deus, e é séria. Nós dizemos que queremos ir para o céu, que queremos passar a eternidade com Deus, mas de fato nós estamos morrendo aqui. Cara, é muito sério. A nossa experiência de vida, quem sabe uma outra hora a gente
falei de testemunho, que creio que hoje não dá tempo, né? Que são aí 10 anos de muita loucura. Eu vou querer fazer o seguinte, o nosso tempo já está se esgotando, mas é o seguinte, topa vir numa parte 2? Sim, claro. Toma aí. É isso que nós Promessa queremos. dívida, né? O Arthur. Mas que é aquela cuca? É cuca de abacaxi? O Arthur, o homem topou, tá? Não, o irmão topou. Eu queria só então pra gente fechar essa parte 1, que vai ter uma parte 2, quem sabe até com a Digníssima juntos também. Aí, ó. Pra gente bater um papo até sobre casais, eu acho que é importante. O que você poderia aconselhar os irmãos que querem aprender mais do Senhor, né? Claro que o podcast inteiro já mostrou bem claro que você não precisa de uma matrícula num curso acadêmico para fazer uma boa teologia. Não precisa de dinheiro para comprar leite e mel. E vinho. Vinho também. Se você tiver a palavra de Deus, a Bíblia na tua mão, já é a ferramenta poderosa, né? Mas eu queria que o irmão pudesse dar esse... Pela nossa experiência de conversão, né? Ninguém faz nada sozinho. A gente sabia que estava com dificuldades de entendimento, nada de grave, mas briguinhas, coisas de família, de familiares, aquelas coisas chatas que vão se acumulando e que enchem o saco, e aí tudo vai ficando mais difícil. Mas a gente não sabia como consertar. Eu cheguei, Aline, você é uma mulher especial, eu também sou um cara legal, e ela mesma comprova isso. Não faz sentido a gente estar brigando por conta de outras pessoas, mas eu não sei como resolver. E aí a irmã dela já tinha se convertido há uns 3, 4 anos antes de nós, já orava por nós, e daí então vamos buscar ajuda. Aí fomos buscar ajuda. Então daí que a gente entrou na Resgate, daí que fomos acompanhados pelo pastor Odagmar Nogueira. Aí esse trabalhar do Espírito Santo foi assim, algo grandioso assim, na nossa vida, de, sabe, vomitar os pecados, sabe, de confessar tudo, por tudo à luz, tudo às claras. Choradeira é só para macho, não é para qualquer... Isso não é qualquer marica que consegue. Eu quero saber. Macho com o Espírito Santo, obviamente. Sim. Que só macho só nega tudo. Não ele vai, nega né? tudo. Não foi eu. Vai ser contado isso, então? A gente pode ser. Pronto. Vai ser. Se é uma direção do Espírito, sem problema. Amém. Né? Amém. Então as pessoas, ninguém faz nada sozinho. Eu sempre tive facilidade em fazer perguntas e buscar aquilo que me interessava. Isso é algo natural de mim, sempre foi assim. Mas eu vejo as pessoas e me coloco à disposição de tantas pessoas, e não sei se é por timidez, se não sei o que, a pessoa não vem. E de certa forma me deixa triste, porque você não pode obrigar ninguém. Sim. Né? Mas sim, sem caminhada, não tem como você conhecer o teu Deus. Você tem que investir, e para investir nisso tem que deixar outras coisas. E aí, de novo, na carne... eu faço isso, né? Eu faço academia, tem lá os filmes, né? Eu não tenho mais televisão, então não tenho esse negócio, mas tem o YouTube vê algumas coisas, né? Mas não daquela forma que eu sempre gostei muito de filme, né? Então se você olhar as tuas despesas, você vai gastar um monte de coisas, mas Isaías vai dizer que aqui tu não precisa de dinheiro para comprar, está à disposição. Então é o que? Administração do tempo. Remissão do tempo. Olha. Isso é uma cobrança nossa, porque de novo, nós estamos em guerra contra a carne. A carne vai querer outra coisa. Então, para os novos, eles têm que lutar contra. É que nem ir para a academia fazer músculo. Tem que puxar ferro, repetir, sim, aumentar peso. É a mesma coisa. Quer andar com Deus, quer conhecer a Deus. Eu não me arrependo. Eu falei um pouquinho do meu currículo, mas hoje me encontro na condição de servo. Então, não exerço mais profissionalmente o conhecimento que tinha, a empresa que eu tinha também. Deus, há 2 anos, mandou encerrar, consegui encerrar esse ano. Até para encerrar uma empresa precisa de dinheiro, que loucura. Mas está encerrada por uma direção do Espírito, proibido de comercializar, nesse sentido, de fazer comércio. Né? Então, isso para mim é claro, para a Aline é claro. E essa é a nossa experiência. Então é possível, desde que você queira, e o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Vai vir eventos contrários, vai vir dificuldade, vai vir um monte de coisa. Sim. Mas fica firme que o vento passa. Amém. E o que não te mata te deixa mais forte, né? Nossa, E se é a direção do Senhor, né? Isso. Então, é isso. Então é assim.
Que conversa gostosa. Boa. Que Tanto papo é que- edificante. 1h30, tá? Sério? 1h30? 1h30. A produção confirma. Aí, ó. Gente, maravilhoso, hein? E tinha assunto, tá? E tinha Dá assunto, de ir mais umas ia- 3. Ia longe. Quero agradecer a disposição e a disponibilidade do pastor Armênio, nosso irmão amado, que eu conheci mais profundamente hoje, né? Mas a gente pode ter mais tempos assim, com um cafezinho na mesa aí, se Deus quiser. Bom, café é bom. E quero agradecer o Giovanni também, né, Giovanni? Pô, mano. Mais um episódio edificante, eu tenho certeza que vai edificar você. Lembrando que semana que vem teremos o último episódio do Santo Podcast. Vamos voltar a conversar com o Armênio na segunda temporada, se o Senhor permitir. Que você possa ter sido edificado. Compartilhe esse material. Lembrando que nós vamos começar já a soltar os cortes a partir de amanhã, terça-feira, que vai ser o primeiro dia para a gente soltar os cortes. E que você possa mesmo desfrutar do Senhor Jesus, da sua palavra, e ser confrontado, exortado, né? Isso. E instruído, na verdade, para que você possa ser esse homem e mulher, enfim, aprovada para toda boa obra. Isso né? mesmo, toda boa obra. E essas obras são da carne. As minhas práticas, através do poder do Espírito, você é transformada. Pronto. E nós vamos começar de novo, hein? Pronto. Que Deus abençoe você e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu, gente! Deus Glória a abençoe! Deus.